presença do Altíssimo voltou ao meu coração e eu senti a necessidade de voltar a falar da palavra de Deus. E hoje a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração fala sobre a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos de Jesus, que fala: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança-te as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançarei a rede. Então, essa palavra aqui, ela me chama muita atenção. Por quê? Quando Jesus chegou na vida de Pedro, ele chegou num dia onde eles tinham pescado a noite inteirinha. Sabe aquele momento em que parece que a tua vida já não tem nem mais sentido, nada mais faz graça? Assim estava na vida dos discípulos, estava ali na vida de Pedro. Jesus chegou ali e pediu o barquinho de Pedro emprestado. Eu quero te dizer uma coisa: mesmo que esse momento da sua vida esteja ruim, mesmo que esse momento da sua vida não esteja frutífero, mesmo que nesse momento da sua vida parece que tudo está ruim, está desmoronando, parece que nada está dando certo, é nesse momento que você empresta o seu barco para Jesus entrar com você. É nesse momento que você tem que deixar todas as suas preocupações de lado, porque imagina, Pedro, ele vivia do quê? Da pesca. Ele precisava do quê? Ele precisava dos peixes, e eles ficaram a noite inteirinha pescando e não apanharam nada. Mas quando Jesus pediu o barquinho de Pedro emprestado, Pedro não disse: olha, eu tô cansado, eu vou dormir, você tá aí só falando. Não, Pedro simplesmente emprestou o barco para Jesus. Pedro simplesmente, no meio da sua frustração, largou as redes que ele estava lavando, deixou tudo do lado ali na beira do mar e foi para onde Jesus disse. Afastou um pouquinho o barco e deixou Jesus usar. Enquanto Jesus estava em cima do barco, as ondas do mar levavam a voz de Jesus para mais longe. Eu quero te dizer uma coisa: afasta o teu barco da onde você se sente segura, se afasta um pouquinho daí, deixa Jesus entrar, e começar a tomar conta da sua vida. Convida Jesus a participar da tua história fracassada. Convida aí Jesus a entrar aonde não dá mais jeito de ser, aonde as suas frustrações chegaram, aonde o desespero bateu no seu coração. É o momento de você afastar o seu barco do meio do povo, e afasta um pouquinho, entra para dentro do mar, mas entra com Jesus Cristo dentro desse barco, entra nesse mar, mas com Jesus, e pregue a palavra, leve a palavra, anuncia o reino dos céus, deixa Jesus te usar neste momento, mesmo que tudo esteja dando errado. O segredo não é esperar dar certo para anunciar o reino dos céus. O segredo não é esperar tudo acontecer do bom e do melhor para você emprestar a sua vida para ser o templo do Espírito Santo. Você tem que fazer igual Pedro. No momento da tua frustração, empresta a tua alma, empresta teu coração, empresta a tua boca, empresta teu corpo, empresta tudo para Jesus Cristo e entra para dentro desse mar, porque Jesus é o único que tem a palavra, uma palavra que pode mudar toda a tua situação. É no meio da frustração que Jesus começa a sondar o nosso coração. E Pedro, naquele momento, emprestou o seu barquinho. Um barquinho que era para estar cheio de peixes, mas estava o quê? Vazio. Estava sem esperança. Ele ia voltar para casa com as mãos vazias, sem nada poder apresentar para sua família. Naquele dia seria um dia de frustração, um dia de perdas, um dia sem nada a apresentar. Sabe aquele momento na tua vida
E se as pessoas te pedirem um testemunho, você não tem nada para dizer do que Deus fez sobre a tua vida? Sabe aquele momento em que se as pessoas disserem para você, olha, por que você diz que Jesus é bom e você olha para a sua vida, não tem jeito de você dizer? É nesse momento que você tem que anunciar o reino do céu. Por quê, irmã? Porque é nesse momento que Jesus prova o seu coração, para ver se você está com ele por aquilo que ele faz, ou se você está com ele por aquilo que ele é. E aí, o que Pedro fez? Pedro emprestou o barco para Jesus pelaquilo que ele era. E aí, quando Pedro emprestou, Jesus anunciou o reino dos céus, Jesus falou e Jesus anunciou para aquela grande multidão toda a palavra do reino do céu, e Jesus concluiu a obra que precisava através daquele barco vazio. Jesus disse a Pedro, Pedro, agora vai, entra no mar e lança a tua rede. E aí foi o momento em que Pedro disse, não, mestre, olha, nós pescamos a noite inteirinha. Olha, nós ficamos a noite inteira, jogamos a rede de um lado e jogamos a rede de outro. E nada aconteceu, não pegamos nada. Mas aí Pedro olhou para Jesus, fitou os olhos nele e disse, olha, mas sobre a tua palavra eu lançarei. Eu quero te dizer uma coisa, nos teus momentos de angústia, nos teus momentos de desespero, no seu momento de perda, se você crê fielmente na palavra de Deus, Ele é capaz de mudar os céus e a terra, para poder abençoar a sua vida e mostrar que Ele é o Senhor dos senhores. E quando Ele disse aquelas palavras, Pedro então adentrou o mar e disse, ele já tinha dito a Jesus, olha, mestre, sobre a tua palavra eu vou lançar. Quer dizer que Pedro dizia, olha, quando eu penso, mestre, em tudo que eu trabalhei durante a noite, eu vou dizer para você, mestre, que não tem possibilidade de achar peixe, porque eu trabalhei a noite inteira, porque eu sou ali um grande pescador, porque eu conheço esse mar, mas hoje os peixes resolveram se esconder. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando a rede de Pedro caía sem a direção da palavra de Deus, nada pegava, porque Jesus dizia, a palavra de Deus para os peixinhos era, vá para a direita, vai para a esquerda, e os peixinhos corriam da rede. Eu quero te dizer uma coisa, mas quando a palavra de Deus foi liberada do céu, Deus disse aos peixes, se reúnam do lado direito do barco, porque ali haverá a pesca milagrosa. Eu quero te dizer que até o vento e o mar obedecem à palavra do Deus Altíssimo. Se Deus lhe deu uma palavra que vai mudar a estrutura da sua vida, mesmo que o inferno inteiro gritou, armou, arquitetou e disse não vai, mas Deus está dizendo vai, porque eu falei. A palavra de Deus basta. Hoje nós temos perdido muitas lutas, temos perdido tantas coisas, porque paramos de ouvir o que Deus fala, passamos a fazer o que intenta os desejos do nosso coração, passamos a viver de acordo com aquilo que nós desejamos. Se eu quero, eu desejo, então eu vou fazer porque eu quero. Não, você tem que fazer se a palavra de Deus for a sua direção. Você tem que fazer se a direção estiver vindo do Espírito Santo de Deus. Se Ele estiver guiando os seus passos, Deus será fiel para lhe livrar de todo o laço do passarinheiro. Deus cuida dos seus, aqueles que obedecem à palavra de Deus. Você pode passar por ventos, você pode passar por provas, você pode descer dentro do espenhadeiro, mas Deus será com mão forte sobre a sua vida. Quando nós olhamos a vida dos heróis da fé, pessoas que morreram pelo nome de Jesus, mas eles tombaram aqui na terra, mas quando eles chegaram no céu, chegaram com a sua coroa. Nós vemos também muitos profetas que sofreram perseguições, que sofreram ali muitas coisas. José foi abandonado, jogado numa cova, depois Deus foi mudando a situação de José, e nós bem conhecemos.
que Deus tinha colocado no coração do José os sonhos de Deus na sua vida não morrem, os projetos de Deus na sua vida não acabam, porque só acaba quando Deus diz acabou. Mas enquanto Deus estiver dizendo eu mudo, eu transformo, eu viro o cativeiro, não tem quem possa dizer que não. Deus disse a José: você será o maior entre os seus irmãos. E aí os irmãos disseram: vamos matar, vamos acabar com os sonhos, ninguém mata sonhador. Tiveram que jogar na cova, porque era a ordem de Deus para não tocar na vida de José. Foi vendido como escravo, chegou lá como escravo. O que aconteceu com ele? A mulher de Potifar, ele começou dentro da casa a prosperar, a casa veio para o poderio da sua mão, e ele ali tudo governando, tudo dando certo. A mulher de Potifar, enviada pelo inferno, decidiu: vou destruir a vida dele. Porque ela bem sabia que José era fiel ao seu esposo e era fiel ao Deus que ele servia. Mas Satanás tinha um intento de destruir a vida de José e acabar com os sonhos de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: os sonhos de Deus não morrem, os projetos de Deus não acabam. E José foi lançado na prisão. Era para ter desanimado, era para ter desistido, era para ter falado: não, eu não quero mais saber de Deus, todo o tempo eu tenho sido fiel e Deus tem me abandonado. Mas José permaneceu fiel às coisas de Deus, e da prisão ele saiu como governador. Assim é o homem que vive debaixo da palavra de Deus. Assim é o homem que sonha os sonhos de Deus. Assim é o homem que vive debaixo da proteção das mãos do Altíssimo. O Salmo 91 diz: aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Descansa diante do Senhor, descansa o teu coração. Não adianta desesperar. Nós vemos que esse mundo muitas das vezes nos mostra que é tempo de desespero, mas a palavra de Deus diz: é tempo de buscar a minha face, é tempo de se clamar pelo meu nome, é tempo de ouvir a minha palavra, é tempo de viver a minha palavra. E nós estamos esquecendo que se Deus quiser dar um fim em todo esse sofrimento, Ele diz já, porque o nosso Deus é Deus de já. O nosso Deus não é Deus que precisa de 40 anos para mudar a vida de alguém. O nosso Deus não precisa de 50 anos para mudar a vida de ninguém. Basta uma palavra e Ele muda todas as coisas. No começo de todas as coisas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Precisou-se de anos para se surgir o sol? Precisou-se de uma palavra. E disse Deus: haja separação entre os luminares e a lua e o sol, cada um para sua posição, para se chegar no tempo oportuno. E cumpriu-se a palavra de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: não te desespere, só sobrevirá sobre as nossas vidas aquilo que Deus escreveu. Aquilo que Deus não permitir, pode o inferno inteiro bater o pé, programar. O diabo pode fazer o que ele quiser que não chega, porque a palavra disse não. Mas se Deus determinar sobre a minha vida alguma coisa ruim, eu quero te dizer que há momentos de prova na vida de todo mundo. Ninguém está isento nesse mundo de passar por dores e sofrimento. Não é porque eu sou crente que sofro, não é porque o outro é católico que sofre, não é porque o outro é macumbeiro que sofre, não é porque o outro é um homossexual que sofre. Não, nós estamos nesse mundo aonde o pecado entrou através de Adão e Eva, e através desse pecado veio trazer a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então a morte entrou nesse mundo, e nesse mundo o próprio Jesus disse: e sofrereis aflições. Então quer dizer que todo mundo está aí à mercê de sofrer perseguições, de sofrer dores, de sofrer tristeza, de chorar, de ter o coração angustiado, de ter perdas. Todo mundo. Não existe super-homem, não existe super-mulher. E Deus
Nos dá o livramento, sim. Muitas das vezes Deus nos cura, Deus nos liberta, Deus transforma, Deus muda. Quando nós nos colocamos diante da presença de Deus, Deus muda toda a nossa situação. Deus começa a transformar a situação. Deus vai livrando o homem do cativeiro aonde ele entrou. Mas eu quero te dizer uma coisa: não somos super-homens e nem somos blindados para poder não sofrer nenhum tipo de dor. Mas eu quero te dizer uma coisa: existe um Deus no céu que te pega no colo nos teus momentos mais difíceis da sua vida, que acata o teu coração e palmeia na mão dele e guarda com o Espírito Santo para fazer você se acalmar no momento de desespero. Nós estamos aqui sim e somos frustrados todos os dias. Não somos, como eu disse, não somos super-homens, nós somos naturais, somos filhos de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: a nossa esperança não está em viver em bonança nessa terra. Não coloca o teu coração sobre as coisas dessa terra. Coloca o seu coração sobre a palavra de Deus. Por que sobre a palavra de Deus, irmã? Porque a palavra de Deus vai te guiar para o melhor caminho. A palavra de Deus vai te levar para o céu. A palavra de Deus vai nos tirar desse mundo ruim e nos levar diante de Jesus. Lá no céu não haverá dor, não haverá pranto, não haverá ranger de dentes, não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá desespero, não haverá fome. Vai acabar as injustiças. Lá não vai ter quem vai roubar o nosso dinheiro. Lá não vai ter esses políticos corruptos que nos rouba, nos lesa todos os dias, que tira o dinheiro do pouquinho do pobre que ele tem lá para comprar o seu arrozinho com feijão através dos seus impostos abusivos. Lá no céu nós não teremos isso. Lá no céu nós teremos Jesus. Nos assentaremos à mesa e viveremos para todo o sempre junto com o Deus que fez os céus e a terra. Eu quero te convidar a deixar a sua alma nas mãos desse Deus. Faça como Pedro, empresta seu barco, mesmo que esteja num momento frustrado. Irmã, mas você não sabe, na minha casa eu estou em luto, eu perdi uma pessoa que eu amo. Irmã, você não sabe, o meu marido foi embora, me abandonou. Irmã, você não sabe, o meu filho está nas drogas e eu não sei como fazer. Empresta teu barquinho, confia em Jesus. Somente confia em Jesus. Somente confia em Jesus. E depois que você estiver confiando fielmente em Jesus, Ele vai dar uma palavra. E o seu vento, o vento ruim que está bagunçando tudo, vai sair da tua vida, vai sair da sua história. E você vai ver uma grande bonança. E você vai navegar ao lado de Jesus. E vai ser como Pedro: olha, mestre, nós pescamos a noite toda, eu nada peguei, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. E ele lançou a rede. E diz a palavra do Deus Altíssimo que as redes se rompiam. E sabe o que eles tiveram que fazer? Gritou aos outros: vem, porque nós precisamos de ajuda, porque não dava conta, o barco estava para virar. A bênção que Deus vai trazer sobre a tua vida, depois que você for obediente às coisas dele, depois que o teu coração voltasse totalmente para Jesus e ele liberar uma palavra, você vai precisar de ajuda para o teu barco não tombar, com as bênçãos que o Senhor te dará. Deus é fiel sobre as nossas vidas. E Ele só precisa de uma coisa: que nós confiamos na palavra dele. Ele só precisa disso. E diz a palavra de Deus que os barcos se encheram. E quando eles chegaram na beira do mar, chegaram felizes com a sua pesca, com os seus peixes. Tinham pescado a noite toda sem Jesus no barco e nada pescou. E quando Jesus entrou no barco e liberou uma palavra, foi o suficiente para mudar a história. Somente creia, creia, creia e torne a crer. E quando lhe faltar fé, dobre os teus joelhos, põe a tua boca no pó e peça a Deus fé.
E aí Deus vai mudando o seu cativeiro. Deus vai mudar a sua história. E sabe por que Deus vai mudar a sua história? Porque a palavra de Deus é fiel. Deus não mente e a palavra dele não volta vazia. Somente creia, creia, creia e creia. E quando tudo parecer perdido, diga: Jesus disse que tudo vai dar certo. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, só terminando ela. E a palavra do Senhor diz que a partir daquele dia, Pedro deixou tudo. Deixou o seu barco, deixou a sua rede, deixou todas as coisas e começou a servir a Jesus. E nós bem sabemos o grande discípulo que Pedro se tornou nas mãos do Senhor. Ele se tornou um homem, o cujo qual, quando as pessoas estavam doentes e não dava para chegar até Pedro, eles colocavam os doentes na sombra, onde Pedro ia passar, e a sombra de Pedro curava. Eu quero te dizer uma coisa, o lenço que Pedro suava e limpava o rosto, eles pegavam aquele lenço de Pedro e colocavam, sabe pelo quê? Pedro foi confiante nas coisas de Deus. Eu quero te dizer que se você for fiel nas coisas de Deus, você vai ser muito usado por Deus. Deus vai te usar para curar, libertar, transformar vidas. E quando você falar da palavra de Deus, pessoas que estão no fundo do poço, Deus vai arrancar, vai mudar histórias através da sua vida. Seja como Pedro, empresta teu barco, mesmo que agora esteja frustrado, vazio e em provas. Empresta, confia no Senhor, que quando Ele liberar a palavra sobre a tua vida, Ele vai mudar e você será um grande vaso, um grande instrumento nas mãos do Deus Altíssimo. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor manifestou na minha alma.